o auxílio emergencial ele é dado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, né? Atualmente o auxílio emergencial está suspenso. O governo federal ele cedeu o auxílio emergencial até alguns meses atrás, suspendeu agora e tem um novo projeto em tramitação no Congresso Nacional para voltar ao auxílio, mas ainda não tem nada previsto para quando vai ser. Com as pessoas ficando mais em suas residências, né, as compras online aumentou. Quais são as orientações e dicas, né, que você pode estar passando para as pessoas? Certo. É importante que as pessoas estejam sempre atentas às propostas e às ofertas que são feitas pela internet, pelo vendedor. E é sempre importante que o consumidor esteja atento. Caso o consumidor perceba ou desconfie que foi vítima de um golpe, de uma fraude eventualmente, ele pode procurar o PROCON, né, para tentar reaver os valores pagos, né. Pode também procurar a Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência, informar o fato que aconteceu. É importante sempre a gente estar atento a essas questões para não acontecer, de a gente cair em golpe. Uma outra situação também, a pessoa ela precisa ficar atenta que não existe oportunidades fáceis, né? Então, sempre quando acontece essas promoções, algo muito fácil, a pessoa precisa ficar atenta, né? Com certeza é muito importante ter atenção a isso. E uma outra coisa que é importante a gente pontuar é que é uma regra que já existe já desde um tempo, que as compras feitas pela internet, o consumidor ele tem direito de arrependimento dessa compra, né? Ele pode se arrepender em até 7 dias depois de efetuada a compra, né? Ele se dá conta que não quer mais o produto e informa o fornecedor, devolve o produto e entre ele e o fornecedor negocia-se o retorno do dinheiro. Também houve algumas situações, inclusive no município de Joara, a nível nacional também, de boletos falsos. A pessoa ela precisa verificar a idoneidade e a confiabilidade da empresa. Qual o procedimento seria? É sempre importante que o consumidor ele esteja atento. Se o boleto ele tem procedência, confirma com o fornecedor se ele realmente emitiu o boleto, né? E se aquele boleto ele tem alguma confiabilidade. Caso não seja confiável, caso exista alguma desconfiança, procure as autoridades. Vá até a polícia, vá até o PROCON, né? Informe os fatos para que eles sejam apurados e devidamente resolvidos. Existem a questão dos decretos municipal, estadual, federal. Qual que tem mais poder? O município tem autonomia? Como que funcionaria essa questão dos decretos nesses 3 níveis? Certo. Não existe hierarquia entre União, Estados e municípios, né? São as 3 entidades da federação, mais o Distrito Federal, que são iguais em hierarquia. Apesar da gente pensar que a União manda mais que os estados e os estados mandam mais que os municípios, isso não é verdade. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu no ano passado que tanto União quanto estados e municípios têm igual autonomia para poder decidir e tomar medidas relativas à gestão da pandemia, né? Então, os municípios eles têm essa autonomia porque é competente aos municípios tomar decisões relativas a interesses locais. Então, se o município ele começa a perceber que a pandemia está se agravando, as contaminações estão ficando mais frequentes e maiores dentro dos municípios, o município pode tomar medidas mais enérgicas, né? E também pode relaxar caso perceba que está se abrandando. Em questão da aplicação de multas, quando é pessoa física, vai diretamente no CPF da pessoa. E quando é uma pessoa física, não uma empresa, no CNPJ. Seria isso? Justamente. O próprio município ele define como vai ser aplicada essa multa, né? E também a quantidade, o valor da multa. Assim que a pessoa ela descumpre a medida restritiva e o município se dá conta disso, ele pode sim aplicar a multa, ele tem mecanismos para isso, e se for uma pessoa física, essa pessoa vai ser pessoalmente responsabilizada, né? Se for uma pessoa jurídica, uma empresa ou alguma organização, a responsabilização acontece de igual maneira, só que, claro, proporcionalmente ao tamanho da desobediência. Em relação à liberação de serviços essenciais, templos religiosos foram liberados com uma capacidade reduzida de 30%, desde que sigam
às medidas sanitárias. Isso também serve, além dos templos, para outros meios considerados essenciais. Os templos eles podem funcionar com a capacidade de 30%, né? E 30% da capacidade do templo, desde que respeitadas as medidas sanitárias. É importante a gente pontuar que na semana passada o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que os estados e municípios eles podem sim, sentindo a necessidade, eles podem restringir ou liberar o funcionamento dos templos, né? Você como advogado também, quais orientações você pode estar deixando para as pessoas, os cuidados que elas devem ter a respeito das oportunidades que acontecem nesse período de pandemia? Eu oriento que as pessoas cumpram as medidas restritivas, para que quanto mais a risca a gente cumpre, mais cedo a gente sai dessa situação, né? E é importante que a gente entenda que a vacinação ela é uma das poucas medidas, uma das poucas vias que vão fazer com que a gente saia dessa situação. Então é importante que a gente cobre dos nossos governantes a vacinação em massa, porque só assim que a gente vai conseguir sair dessa situação definitivamente.